Salve rapaziada do Fora de Jogo IG, beleza? Aqui é o Fabrício e o assunto de hoje é NFL, né? Vocês estão vendo aqui atrás a camiseta do Dallas Cowboys, que foi uma das grandes decepções dessa temporada, mas o foco do vídeo de hoje não é o Dallas Cowboys, em sim a análise do Super Bowl 54, foi entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Né? Foi um jogaço, 31-20 para os Kansas City Chiefs, um baita de um jogo muito melhor que do ano passado, quando foi Patriots e Rams, que foi 13-3 para os Patriots, jogo muito de defesas, teve um touchdown só, foi um jogo muito chato pro entretenimento. Para quem conhece de defesas e de táticas, foi um jogo bem legal de se ver. Mas enfim, Kansas City e São Francisco tinham planos de jogo muito bem definidos, né? O Kansas City Chiefs queria consolidar seu jogo aéreo, né, com o Mahomes, que é um baita quarterback, o melhor quarterback da NFL hoje para mim, e depois do Super Bowl fica indiscutível isso. Estabelecer um jogo aéreo muito forte, com o Andy Reid, que é um cara muito ofensivo, que tem uma mente ofensiva absurda, né? Contra São Francisco, que queria estabelecer um jogo corrido muito forte e também usar o play action, né, que é aquela jogada em que você finge que vai dar a bola para o running back, mas acaba lançando a bola, né? E a gente viu que o plano de jogo em um dado momento do jogo deu certo, né? Mas esse plano de jogo queria conter o Mahomes, né? Você nunca vai parar um quarterback de elite, mas sim limitá-lo, né? E na cabeça do Kyle Shanahan era o seguinte: se eu conseguir correr com a bola, ficar com a bola muito tempo e gastar o cronômetro, eu não vou dar muito tempo pro Mahomes conseguir fazer as magias dele, né? O jogo começou muito favorável para Kansas City, né? Teve o TD corrido do Mahomes, né, num drive, numa campanha que durou mais ou menos 7 minutos e meio, que teve uma coisa bem interessante, né? Em dado momento, Kansas City teve uma 4ª-1, né, no campo de ataque dos 49ers. O Andy Reid foi corajoso e foi para a quarta descida, não foi para o field goal, foi para a quarta descida e conseguiu o touchdown, né? Foi premiado conseguindo o touchdown, o Mahomes resolvendo com as pernas, né? Ou seja, além de ser um cara que lança muito bem a bola, ele às vezes consegue resolver com as pernas, né? E aí a ousadia do Andy Reid acabou sendo recompensada, né? Aí, depois você tem o Garoppolo, que é o quarterback do San Francisco 49ers, foi interceptado, né? A pressão, a defesa agressiva e a pressão do Kansas City Chiefs deu muito certo. Foi uma pressão pelo meio da linha defensiva dos 49ers, principalmente do Chris Harris Jr., que fez uma partida sensacional. Chris Jones, quer dizer, Chris Harris é dos Broncos. Chris Jones que conseguiu pressionar o Garoppolo acabou lançando uma bola torta que o Brillant, cornerback dos Chiefs, conseguiu interceptar. E aí foi a defesa de Kansas City agressiva funcionando, né? Mas aí no final do segundo quarto, o San Francisco 49ers consegue um TD com o Kyle Juszczyk. O Garoppolo conectou o Juszczyk numa rota rápida. O Juszczyk entrou pelo meio e conseguiu o touchdown. O jogo foi pro halftime empatado em 10-10, jogo igual. Você não saberia quem seria campeão ali, né? Então um jogo muito imprevisível. As duas equipes tiveram momentos bons, o Kansas City mais, mas no finalzinho o 49ers foi lá e conseguiu recuperar, né? Aí você teve o halftime show, que foi sensacional. Shakira e J-Lo. Shakira dança demais. A J-Lo também foi perfeitamente bem, brilhando. Mas enfim, vamos pro terceiro quarto, né? O terceiro quarto começa com o Mahomes sendo interceptado, né? O Mahomes foi interceptado no meio do campo. Era uma bola pro Tyreek Hill, mas o Tyreek Hill não consegue antecipação. O Fred Wagner, numa leitura perfeita, vai lá e consegue a interceptação, né? E aí São Francisco consegue capitalizar o turnover, né? Ele consegue ter a bola e consegue fazer o touchdown, né? Com o Raheem Mostert. Essa altura o jogo já vira 17-10 para São Francisco, né? E o plano de jogo do Kyle Shanahan funcionando, né? Play action rolando solto, jogo corrido funcionando, o Deebo Samuel nas leituras de snap perfeito, ele fazia muito as leituras pré-snap, ele se movimentava, fazia um counter, ia de um lado para o outro, e estava confundindo muito bem a defesa de Kansas City, né? E aí foi isso, no terceiro quarto foi isso, o terceiro quarto vira 20-10 para São Francisco. São Francisco estava praticamente com o jogo na mão, né? E aí começa o quarto e São Francisco confirma mais ainda que estava com o jogo na mão, né? Porque o Mahomes foi interceptado de novo. Nessa vez eu nem acho que foi culpa dele, porque ele dá um passe que dá para o Tyreek Hill agarrar, mas o Tyreek Hill acaba soltando e o cornerback dos 49ers pega a bola e consegue a interceptação e a bola volta para os 49ers, né? Ali o momento era praticamente dos 49ers, né? Muita gente já dava o jogo como ganho para eles, porque se eles soubessem dosar o cronômetro e conseguissem sucesso nas campanhas, o jogo estava praticamente acabado. Era uma diferença de uma posse ali, né? Mas aí que entra o Kyle Shanahan, que foi muito mal no segundo tempo. O Kyle Shanahan no primeiro tempo, ele foi bem, tirando o último drive do segundo quarto, que ele poderia ter arriscado algo mais ousado. Ele foi muito conservador naquele momento.
Mas tirando isso, ele foi bem na primeira parte do jogo. Mas no último quarto ele foi muito mal mesmo, né? E ele já tinha ido mal no Super Bowl com os Falcons, né? Em 2017, no Super Bowl 51, entre Patriots e Falcons, os Falcons tinham uma vantagem de 28-3 no último quarto, 28-3. Os Patriots vão lá e viram para 34-28. Ou seja, é uma das maiores viradas da história do esporte. Inclusive eu vou deixar o link na descrição. Vocês podem assistir, que é uma virada impressionante. Mesmo que se você não goste de futebol americano, você vai ficar impressionado, cara. E o Kyle Shanahan naquele jogo, quando ele tinha essa larga vantagem de 28-3, ele não correu com a bola para queimar tempo. Ele foi passando a bola com o Matt Ryan, que estava muito bem naquele jogo. Mas a partir do momento que ele ganha por 28-3, ele tem que queimar cronômetro e ficar correndo com a bola. Que é isso que ele terá que fazer para dosar o tempo, acabar o jogo e Falcons campeão. Mas não. Ele ficou passando a bola, perdeu a bola e aí no fim os Patriots empatam e vencem na prorrogação. Então o Kyle Shanahan parece que não aprendeu com o Super Bowl 51, né? Porque ele com uma vantagem de mais de 10 pontos no último quarto, faltando 7, 8 minutos, ele começa a passar a bola e não consegue correr com a bola e gastar o tempo, né? O Kyle Shanahan não correu, foi muito mal, ficou muito nos passes com o Garoppolo. O Garoppolo, que é um bom quarterback, não é excepcional, né? Logo após a bola volta para Kansas City. E o Mahomes tem uma situação bem desconfortável, né? Ele vai ter uma terceira para 15, né? Se ele não converte aquela terceira para 15, eu afirmo, São Francisco teria vencido o jogo se ele não converte a terceira para 15. Naquela jogada ele acerta um passe de 44 jardas, percorre praticamente o campo inteiro com o Tyreek Hill e consegue dar continuidade no drive dele. E consegue um touchdown com o Travis Kelce ali, né? E nesse momento, nessa terceira para 15, nessas situações clutch, nos momentos clutch do jogo, é que você separa os bons dos fora de série, dos extra classes, né? O Mahomes foi fora de série. Ele consegue converter uma terceira para 15 e manter Kansas City no jogo, né? E ainda liderar um TD que pode dar a vitória para eles, né? Logo depois desse touchdown no Travis Kelce com o Mahomes, São Francisco volta a ter a bola e o Garoppolo não consegue sucesso nas campanhas. A bola voltando para Kansas City. E a bola voltando para Kansas City, o Mahomes consegue outro touchdown, agora com o running back Damian Williams, que foi muito bem no jogo. Para mim ele poderia ter sido até o MVP ao lado do Mahomes. O Mahomes foi MVP merecido, mas se tivesse sido o Damian Williams, ok, não teria nenhum problema, né? Ele consegue um TD e aí a vantagem fica de 24-20 para Kansas City, né? A bola volta para São Francisco. O Garoppolo teria o tempo para fazer o drive da virada e ganhar o Super Bowl, mas não. Ele não conseguiu o drive da vitória, não conseguiu dar sucesso às campanhas. Inclusive, um momento marcante dessa campanha é o seguinte: numa 4ª-10, ou seja, na última chance, se ele não converte a 4ª-10, São Francisco os Chiefs pegariam a bola e continuariam queimando o cronômetro para vencer o Super Bowl. O Garoppolo ele é sacado, né? Ele fica com a bola muito tempo na mão, não acha recepção, não acha recebedor livre, acaba sendo sacado e a bola volta para Kansas City. E aí nessa bola voltando para Kansas City, o Damian Williams faz um touchdown corrido ali numa corrida por fora da linha defensiva de São Francisco, e aí matou o jogo. Ainda teve o Garoppolo sendo interceptado em uma outra jogada, né? Mas o grande ponto desse vídeo é mostrar o seguinte, né? Nas horas de pressão, nas horas clutch, nos momentos clutch, é que você separa os bons dos fora de série. O Garoppolo é um cara muito bom, é um quarterback muito bom. Mas o Mahomes é um fora de série, tem potencial até para ser o melhor da história. Ele não é o melhor da história, mas pode ter um potencial a superar o Tom Brady, né? Mas o Mahomes fez coisas incríveis nesse jogo. Aquela terceira para 15 é marcante. Para mim é um momento onde o Kansas City Chiefs ganha o jogo. É naquela conversão de terceira para 15, no passe de 44 jardas do Mahomes pro Tyreek Hill, né? E um momento também que demonstra onde você separa os bons dos fora de série é no Garoppolo na 4ª-10, onde ele não faz uma leitura boa e acaba sendo sacado e devolvendo a bola para Kansas City. Então foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo não acompanhando muito futebol americano, espero que vocês tenham gostado. Deem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, porque assim que sair um vídeo novo, vocês vão ser notificados e vão ser os primeiros a assistir. E comentem, deixa aqui nos comentários se vocês querem uma série onde eu explico o futebol americano, as jogadas, as regras, as posições, enfim. Que eu explique para vocês, dê uma luz para vocês, porque a próxima temporada começa em setembro. E assim vocês possam
acompanhar ela mais de perto, porque o futebol americano é um esporte sensacional e maravilhoso. É isso, um abraço a todos, tchau, tchau.